Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, editora PUC-Rio, edição 2006. Parte 1, sobre a relação entre passado e futuro na história moderna. Capítulo 2, História Magistra Vitae, sobre a dissolução do topos na história moderna em movimento. Citação de Shakespeare, em inglês, verei a nota da tradução em português. Na vida dos mortais há sempre um fato, que é símbolo dos tempos decorridos. Observando-o, podemos ser profetas, quase sem erro, no volver das coisas. Não nascidas, que ainda entesouradas, acham-se nos fracos germes e começos. Tais coisas, o ovo e o fruto, são do tempo. William Shakespeare, Henrique IV, parte 2, ato 3, cena 1. Tradução de Carlos Alberto Nunes, Teatro Completo de Shakespeare, Dramas Históricos, Rio de Janeiro, e de Ouro, sem data. Friedrich von Haumer, conhecido como historiógrafo dos Hohenstaufen, relata-nos o seguinte episódio do ano de 1811, quando ainda era secretário de Hardenberg. Cita: durante uma reunião em Charlottenburg, Wellsen, chefe do departamento no Ministério das Finanças, defendia vivamente a impressão de grande quantidade de papel-moeda para pagar dívidas. Uma vez esgotados os argumentos contrários, eu, conhecendo meu homem, disse com demasiada ousadia, cita: mas, senhor conselheiro privado, o senhor certamente se lembra que já Tucídides falava do mal que sucedeu quando, em Atenas, decidiu-se imprimir papel-moeda, em grande quantidade. Essa é uma experiência de grande importância, cita ele. Ele retrucou em tom conciliador, deixando-se assim convencer para manter a aparência de erudição. Nota 1, leitura no final do livro. No calor dos debates sobre o saneamento das dívidas da Prússia, Haumer arrisca uma mentira. Sabia que os antigos jamais conheceram papel-moeda. Usou a mentira recorrendo de maneira retórica à erudição do seu oponente, porque podia calcular o efeito dela. Esse efeito nada mais é do que a afirmação do velho topos de que a história é a mestra da vida. O conselheiro apega-se a essa fórmula e não a um argumento objetivo. História Magistra Vitae. No que se refere àquilo que nós mesmos não podemos vivenciar, devemos recorrer à experiência de outros. Encontramos na Grande Enciclopédia Universal de Zeldler, em 1735, nota 2. Assim, a história seria um catinho, contendo múltiplas experiências alheias das quais nos apropriamos com o objetivo pedagógico. Ou, nas palavras de um dos antigos, a história deixa-nos livre para repetir sucessos do passado em vez de incorrer no presente, nos erros antigos. Nota 3. Assim, ao longo de cerca de 2000 anos, a história teve papel de uma escola, na qual se podia aprender a ser sábio e prudente sem incorrer em grandes erros. Que ensinamentos podemos retirar do episódio de Charlottenburg para aplicarmos o topos ao nosso exemplo? Graças à sua arte de argumentação, Haumer adverte o colega, em um espaço de experiência supostamente contínuo sobre o qual ele mesmo já se posicionara de forma irônica. A cena reafirma o papel da história como mestra da vida, comprovando ao mesmo tempo o quanto esse papel se tornara questionável. Antes de abordarmos a questão sobre o quanto esse velho topos já se teria diluído na história e movimento que caracteriza a época moderna, é preciso lançar um olhar sobre a questão da sua duração. Esta perdura quase ilesa até o século XVIII. Falta-nos ainda hoje uma descrição de todas as transformações filológicas e semânticas por meio das quais a expressão história foi conceitualizada. Da mesma forma, falta-nos também uma história da expressão História Magistra Vitae. Ela orientou ao longo dos séculos a maneira como os historiadores compreenderam o seu objeto ou até mesmo a sua produção. Embora tenha conservado sua forma verbal, o valor semântico de nossa forma variou consideravelmente ao longo do tempo. Não raro, a própria historiografia desabonou o topos como fórmula cega, cujo alcance limitava aos prefácios das obras. Dessa maneira, torna-se ainda mais difícil esclarecer a diferença que sempre existiu entre o mero emprego do lugar comum e o seu efeito prático. A despeito desses problemas, a longevidade de nossos topos já é bastante esclarecedora. Ela alude, em primeiro lugar, à flexibilidade da formulação, a qual permite, por sua vez, as mais diferentes conclusões sobre seu significado. Vejamos o caso em que dois contemporâneos tomaram as histórias. Como exemplo, o objetivo de Montaigne era mais ou menos o oposto daquilo que Baudin pretendia demonstrar. A um, as histórias mostravam-se capazes de romper qualquer generalização. A outro,
Elas ajudavam a encontrar regras gerais. Nota 4. Para ambos, entretanto, a história era fonte de exemplos para a vida. O uso é, portanto, formal, como mais tarde irá afirmar a máxima. Tudo pode ser comprovado a partir da história. Nota 5. Qualquer que seja o ensinamento que subjaz a nossa fórmula, há algo que sua utilização indica de modo inegável. Seu uso remete a uma possibilidade ininterrupta de compreensão prévia das possibilidades humanas, em um contínuo histórico de validade geral. A história pode conduzir ao relativo aperfeiçoamento moral ou intelectual de seus contemporâneos e de seus pósteros, mas somente se e enquanto os pressupostos para tal fossem basicamente os mesmos. Até o século XVIII, o emprego de nossa expressão permanece como indício inquestionável da constância da natureza humana, cujas histórias são instrumentos recorrentes apropriados para comprovar doutrinas morais, teológicas, jurídicas ou políticas. Mas, da mesma forma, a reputação de nosso topos aludia a uma constância efetiva das premissas e pressupostos, fato que torna possível uma semelhança potencial entre os eventos terrenos. E quando uma transformação social ocorria, era de modo tão lento e em prazo tão longo que os exemplos do passado continuavam a ser proveitosos. A estrutura temporal da história passada delimitava um espaço contínuo no qual concedia toda a experimentação possível, ou acontecia toda a experimentação possível. Ponto 1. Cícero, referindo-se a modelos helenísticos, nota 6, cunhou o emprego da expressão Historia Magistra Vitae. A expressão pertence ao contexto da oratória. A diferença é que, nesse caso, o orador é capaz de emprestar um sentido de imortalidade à história, como instrução para a vida, de modo a tornar perene o seu valioso conteúdo de experiência. Além disso, o uso da expressão está associado a outras metáforas que reescrevem as tarefas da história. Historia veritatis temporum, lux veritas vita memoriae, nutia vetustatis quavasse alienici oratoris immortalitate commendatur, ou seja, a história é uma testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mensageira da velhice, por cuja voz nada é recomendado senão a imortalidade do orador. Nota 7. A tarefa principal que Cícero atribui aqui à historiografia é especialmente dirigida à prática, sobre a qual o orador exerce sua influência. Ele se serve da história como coleção de exemplos, a fim de que seja possível instruir-se por meio dela. A história é cheia de exemplos. Nota 8. Faz isso, sem dúvida, de forma ainda mais vigorosa do que fez Tucídides, ao chamar a atenção para o proveito que emanava da sua obra quando legou para sempre sua história como patrimônio, como um bem inextinguível, para que se pudessem reconhecer os futuros casos semelhantes. O círculo de influência de Cícero perdura até a experiência histórica cristã. O corpus de sua obra filosófica, não raro, foi catalogado na biblioteca ou nas bibliotecas dos mosteiros, como coletânea de exemplos, sendo amplamente disseminado. Nota 9. Como se vê, a possibilidade de se interpretar a expressão ao pé da letra sempre esteve presente, mesmo que a autoridade da Bíblia e dos pais da Igreja suscitasse no início uma certa resistência contra a história magistra pagã. Em seu difundido compêndio etimológico, Isidoro de Sevilha fez uso constante do tratado de oratória de Cícero, mas a expressão Historia Magistra Vitae especificamente foi suprimida de suas definições de história. Ele criou não pouca dificuldade aos apologetas do cristianismo, ao transmitir como exemplares os eventos da história profana ou mesmo da história pagã. Nota 10. Declarar uma história desse tipo, cheia de maus exemplos, como mestra da vida, vai além dos poderes de transmutação da historiografia da Igreja. Ao mesmo tempo, Isidoro concede, se bem que algo disfarçadamente, uma influência educativa à história pagã. Nota 11. A história profana foi considerada legítima também por Beda, uma vez que, para ele, também ela era capaz de fornecer exemplos, fossem repulsivos ou dignos de serem imitados. Nota 12.
Muito influentes, ambos os clérigos contribuíram para que também o motivo das máximas profanas conservasse um lugar, ainda que subalterno, ao lado da história, que era legitimada por seu conteúdo religioso. Também Melanchthon fez uso dessa dupla via, uma vez que tanto os exemplos oriundos da historiografia bíblica quanto das histórias pagãs são fontes para as transformações seculares, pois ambos, ainda que de maneira diferentes, remetem aos preceitos divinos. Nota 13. A concepção herdada da antiguidade a respeito da utilidade da historiografia permaneceu associada à experiência histórica cristã que se recortava sobre o horizonte de profecias de salvação eterna. Da mesma forma, o esquema linear das conjunturas bíblicas de suas concretizações não ultrapassou, até Bossuet, os limites dentro dos quais é possível deixar-se instruir para o futuro a partir do passado. Com o desaparecimento das profecias apocalípticas, a velha história como mestra impõe-se mais uma vez como em grande vigor. Maquiavel, por meio de sua exortação segundo a qual se deve não apenas admirar os antigos, mas também imitá-los, nota 14, fortalece o princípio da história como fonte de proveito ao reunir uma nova unidade de pensamento exemplar e o empírico. Uma nova unidade, o pensamento exemplar e o empírico. Cita: um método para conhecer facilmente a história. Fim da citação. Baudin reserva ao Topos de Cícero um lugar privilegiado. Cícero faz referência às leis sagradas da história, por força das quais os homens conhecem o seu presente e são capazes de iluminar o futuro, e isso não de forma teológica, mas sim de um ponto de vista político-prático. Nota 15. Seria cansativo enumerar a contínua repetição, 16, nota, ou a ornamentação barroca, nota 17. Desse princípio até os iluministas tardios como Ney, nota 18. Versões variadas de nosso Topos, desde formas patéticas como Mestra dos Tempos Futuros, nota 19, até algumas descuidadas instruções sobre imitação, podem ser encontradas facilmente em meio a histórias e historiadores. É assim que Leibniz, um historiador de Danzig, escreve que a historiografia nos apresenta tudo aquilo que poderia ser usado de novo em uma oportunidade semelhante, nota 20. Ou então, para tomarmos o exemplo de um homem ainda um pouco menos conhecido, o tenente-general Freiherr von Hardenberg, ele adverte ao preceptor de seu filho famoso, nota da tradução, Freiherr von Hardenberg era pai do poeta Novalis. Fim da citação. Fim da nota, aliás. Que não se deixe prender pura e simplesmente aos fatos. Todas as ações passadas, cita, assemelham-se entre si e sua ciência é, em grande parte, dispensável, mas podem tornar-se de grande proveito quando esse esqueleto for recoberto de encarnação correspondente, de modo que se possa então mostrar à juventude qual foi o impulso para uma tal transformação, assim como os meios pelos quais este ou aquele fim foi alcançado, ou então os motivos pelos quais ele não teria sido alcançado. Dessa maneira, prega-se antes ao entendimento do que a memória, a história, torna-se mais agradável e mais interessante para os discípulos ou para o discípulo, de forma que se pode instruí-lo de maneira quase imperceptível, tanto na inteligência dos negócios privados quanto na do Estado, assim como nas artes belli pacis ou artes da guerra e da paz. Nota 21, fim da citação. Esse último testemunho, prestado por um pai preocupado com a educação correta de seu filho, é significativo porque nele as expectativas pedagógicas de uma época esclarecida conjugam-se com a tarefa tradicional da história. Malgrado a autopropaganda historiográfica, não se pode subestimar o caráter instrutivo prático da literatura histórica e política do início da época moderna. Nota 22. Os negócios jurídicos dependiam de deduções históricas. Ao caráter relativamente perene, então atribuído ao direito, correspondia um certo tipo de história associada a uma natureza que não se modificava, assim como a sua própria repetição. O progressivo refinamento da política da época espalhava-se no caráter reflexivo da literatura memorialística e nos relatos das embaixadas. A partir disso, a política permaneceu atada à administração estatal e às estatísticas, isto é uma história do espaço. Frederico o Grande, em suas memórias, refere-se a uma expressão legada pela tradição quando afirma repetidas vezes que a história é a escola dos governantes, desde Tucídides até Comines.
o cardeal Hertz ou Colbert. Ele acredita ter aprimorado sua capacidade combinatória graças à contínua comparação entre casos anteriores, por fim, com o intuito de esclarecer, mas não de desculpar sua política moral. Ele se vale dos inúmeros exemplos por força dos quais as regras das ações de Estado o teriam guiado em direção a seus atos políticos. Nota 23. Sem dúvida, estão mescladas auto-ironia e resignação quando o velho Frederico afirma que as cenas da história universal se repetem, sendo necessário apenas mudar os nomes. Nota 24. É possível entrever nesse provérbio até mesmo a secularização do pensamento imagético. É certo que a tese da capacidade da repetição e, com isso, do caráter instrutivo da experiência histórica permanece no momento dessa experiência. O prognóstico de Frederico sobre a Revolução Francesa é um testemunho disso. Nota 25. No espaço delimitado pelos principados europeus, com seus corpos estatais e ordens estamentais, o papel magistral da história era ao mesmo tempo a garantia e sintoma da continuidade que encerrava em si ao mesmo tempo passado e futuro. É certo que havia também oposição à máxima segundo a qual era possível apreender a partir da história, ou aprender a partir da história, seja para Guicciardini, o qual, assim como Aristóteles, considerava o futuro sempre como incerto, destituindo assim o conteúdo antecipatório da história, nota 26, seja para Graciano, que, a partir de uma concepção baseada na circularidade do pensamento, defendia a capacidade de previsão dos acontecimentos, a qual, no entanto, considerava supérflua e sem sentido por conta da fugacidade que lhe é inerente, nota 27. Seja para o próprio Frederico II, já em idade avançada, que termina suas memórias sobre a Guerra dos 7 Anos, questionando todos os exemplos do caráter instrutivo da história, pois é característico do espírito humano que ninguém possa ser melhorado por meio de exemplos. As tolices dos pais estão perdidas para os filhos. Cada geração tem que cometer as suas próprias. Nota 28, fim da citação. No entanto, o ceticismo básico do qual se nutriam tais pontos de vista não foi suficiente para destruir o conteúdo de verdade próprio à nossa fórmula, pois esta tinha suas raízes plantadas no mesmo campo da experiência do qual se originaram esses pontos de vista. Mesmo que não se possa aprender nada a partir da história, resta, no fim, uma certeza adquirida a partir da experiência, um ensinamento histórico que pode tornar mais inteligentes e mais espertos aqueles que o conhecem, ou, para falarmos com Burckhardt, mais sábios. Nota 29. Os eventos inauditos, por sua vez, são tão pouco eficazes no sentido de apagar da face da terra os eventos que se repetem de forma sempre igual, que justamente por isso não podem ser compreendidos como inauditos. Cita: o que desaparece é o determinado, ou a diferença, a qual seja como for e qualquer que seja sua origem, constitui-se como mais fixa e menos imutável. Nota 30, fim da citação. A vertente cética que se pôde articular também no iluminismo, sob os pressupostos da similitude eterna, não foi capaz de questionar de fato o nosso topos. Entretanto, o sentido do topos foi ao mesmo tempo esvaziado. Se a velha história foi arrancada de sua cátedra, e certamente não apenas pelos iluministas, a quem tanto aprazia servir-se de seus ensinamentos, isso aconteceu na esteira de um movimento que organizou de maneira nova a relação entre passado e futuro. Foi finalmente a história em si, que começou a abrir um novo espaço de experiência. A nova história adquiriu uma qualidade temporal própria. Diferentes tempos e períodos de experiência passíveis de alternância tomaram o lugar outrora reservado ao passado, entendido como exemplo. É preciso agora investigar esses procedimentos em pontos sintomáticos da transformação de nosso topos. Ponto 2. Tomemos uma frase de Tocqueville, para caracterizar o advento de um novo tempo que se inicia. Tocqueville, em toda a sua obra, mantém-se atento à experiência do surgimento da modernidade como uma ruptura com a temporalidade anterior. Diz: desde que o passado deixou de lançar luz sobre o futuro, o espírito humano erra nas trevas. Nota 31. A formulação de Tocqueville refere-se a uma censura da experiência, da tradição. Lendo novamente.
A formulação de Tocqueville refere-se a uma censura da experiência da tradição. Aliás, dela oculta-se um processo bastante complexo que seguia sua trajetória, ora de maneira invisível, lenta e sorrateira, ora repentina e abruptamente, e que, por fim, foi acelerado conscientemente. A história dos conceitos, da maneira como vem sendo praticada aqui, serve como porta de acesso para capturar esses processos. Ao fazê-lo, evidencia-se a maneira como, apesar das continuidades, nosso topo se desfaz em meio a diferentes sentidos que se deslocam uns aos outros. Sobretudo a partir de então, o topos adquire sua própria história, uma história que subtrai sua verdade. Em primeiro lugar, realiza-se no espaço da língua alemã, para começarmos com ele, um deslocamento lexical que esvazia o sentido do velho topos, ou que, ao menos, acelera o esvaziamento de seu sentido. A palavra estrangeira que o léxico nacional tomou de empréstimo, historier, que significava predominantemente o relato, a narrativa de algo acontecido, designando especialmente as ciências históricas, foi sendo visivelmente preterida em favor da palavra Geschichte. Palavra em alemão, não vou ler. O abandono do termo historier e o subsequente emprego de história completou-se por volta de 1750 com a veemência que pode ser estatisticamente comprovada. Nota 32. A história significou originalmente o acontecimento em si, ou, respectivamente, uma série de ações cometidas ou sofridas. A expressão alude antes ao acontecimento em si do que ao seu relato. No entanto, já há muito tempo vem designando também o relato, assim como historier designa também o acontecimento. Nota 33. Um empresta seu colorido ao outro, porém, por meio dessa delimitação recíproca que Niebuhr, sem sucesso, quis recuperar, construiu-se no espaço da língua alemã um problema peculiar. O termo, história em si, fortaleceu-se ao passo que, história narrativa, foi excluído do uso geral, enquanto o sentido do catecismo e da representação confluíram no termo história em si, preparava-se no âmbito linguístico a revolução transcendental que conduzia a filosofia da história própria do idealismo. A compreensão de história em si como um conjunto de ações coincidentes remete a essa revolução. A fórmula de Droysen, segundo a qual a história em si nada mais é senão o conhecimento de si própria, é o resultado desse desenvolvimento. Nota 34. A convergência desse duplo significado alterou por sua vez, o significado de uma história como vitae magistra. A história, como acontecimento único ou como complexo de acontecimentos, não seria capaz de instruir da mesma forma que a história, compreendida como relato exemplar. As fronteiras eruditas entre retórica, história e moral foram consideradas ou desconsideradas, e o uso alemão do termo história em si extraiu dessa maneira novas qualidades de experiência a partir da velha forma. Para Lauden, por exemplo, a arte consistia em transferir o ônus da prova dos ensinamentos a partir da história aos próprios acontecimentos históricos. Para ele, segundo escreveu em 1811, cita: "É a própria história que fala, cabe a cada um aproveitar ou desprezar seus ensinamentos." Nota 35. A história em si, adquire então uma nova dimensão que escapa à narrativa dos relatos, ao mesmo tempo que se torna impossível capturá-la nas afirmações que se fazem sobre ela. Se a história só pode expressar a si mesma, prepara-se então o próximo passo que banalizou totalmente essa fórmula, transformando-a em invólucro tautológico. A partir da história em si, só se pode apreender a própria história, formulou sarcasticamente Radowitz, empregando a expressão de Hegel contra ele próprio. Nota 36. Essa consequência de caráter verbal não foi o único desdobramento que se originou, não por acaso, a partir da linguagem. Um adversário político de nossas testemunhas atribui à velha fórmula um significado novo e imediato, utilizando o sentido duplo do termo alemão. Cita: "A verdadeira mestra é a história em si, e não a história escrita." A história, nota 37. A história em si só é capaz de instruir à medida que se renuncia à história escrita. Todas as três variantes contribuíram para delimitar um novo espaço de experiência, à medida que a velha história teve que renunciar à sua própria pretensão de ser magistra vitae. Sobrevivendo a si mesma, ela perdeu essa pretensão para a história em si. Isso nos leva a um segundo ponto de vista. Até agora vimos falando sem distinção da história de uma história em si, da história de uma história em si.
no singular puro e simples, sem um sujeito ou um objeto complementar. Esse emprego peculiar, hoje bastante corrente entre nós, também surgiu na segunda metade do século XVIII, à medida que a expressão tomou o lugar de história e também o termo história em si adquiriu um outro caráter. A fim de enfatizar um novo significado, falou-se em primeiro lugar preferencialmente da história em si e para si da história pura e simplesmente, ou seja, da história. Acima das histórias, esta está a história. Resumiu posteriormente Droysen esse processo. Nota 38. Essa concentração linguística em um único conceito, desde cerca de 1770, não pôde ser menosprezada. No período que se seguiu aos acontecimentos da Revolução Francesa, a história tornou-se ela própria um sujeito ao qual foram designados atributos divinos como todo-poderosa, justa, equânime e sacra. O trabalho da história, para usarmos as palavras de Hegel, é uma espécie de agente que domina os homens e fragmenta sua identidade natural. Também aqui a língua alemã fez o seu trabalho. A significação plena e o antibemitismo da palavra história em si diziam respeito exatamente ao fato de se tratar de um coletivo singular. Até a metade do século XVIII, a expressão história em si regia, na maior parte das vezes, plural. Para tomarmos um exemplo típico dos anos de 1748, retirado da Enciclopédia Universal das Artes e das Ciências, nota 39, de Jablonski, história é um espelho do vício e da virtude, no qual é possível aprender pela experiência alheia o que se deve ou não se deve fazer. História é um monumento aos maus atos, assim como aos atos louváveis. Fim da citação. Ouvimos aqui a definição tradicional, e é exatamente isso que lhe é característico. Ela está ligada a uma diversidade de histórias particulares tradicionais, da mesma forma como Baudin escrevera seus métodos para reconhecer melhor a historiaram, as histórias, no plural. No âmbito da língua alemã, portanto, história em si, derivadas das formas singulares e plural. Eram formas plurais capazes de aludir a um número correspondente de exemplos individuais. É interessante acompanhar o processo pelo qual a forma plural, história em si, de maneira imperceptível e inconsciente, e por fim, com a ajuda de diferentes reflexões teóricas, condensou-se no coletivo singular. O primeiro registro lexical dessa forma data de 1775, feito por Adelung, nota 41, antecipando o desenvolvimento que se seguiria 3 anos depois. Uma resenhista da Biblioteca Universal Alemã, nota 42, queixava-se do quanto a nova história já tinha se disseminado como conceito-chave, destituída de qualquer significado narrativo exemplar. A palavra da moda, história em si, é um mau uso formal da linguagem, uma vez que na obra de Froger, objeto da resenha, as narrativas aparecem, no melhor dos casos, apenas nos exemplos. A ocorrência dessa história, ao mesmo tempo criticada e ressaltada que se distanciava de qualquer caráter exemplar digno de ser repetido, foi também o resultado da transposição das fronteiras entre história e poética. Passou-se progressivamente a exigir unidade épica também da narrativa histórica. Nota 43. Os fatos do passado puderam ser traduzidos para a realidade histórica apenas por seu trânsito pela consciência, o que se pode entender como uma consequência da querela sobre o pirronismo. Nota 44 e nota de tradução. Nome dado a partir de Pirro de Elis, 375 a 270 a.C., para denominar uma escola cética que ataca as estratégias cognitivas, argumentando que nenhuma delas pode ser defendida. Como disse Planenius, a história só pode ser reproduzida por meio de imagens rejuvenescidas. Nota 45. Passou-se a exigir da história uma maior capacidade de representação, de modo que se mostrasse capaz de trazer à luz um lugar de consequências cronológicas. Capaz de trazer à luz, em lugar de sequências cronológicas, os motivos que permaneciam ocultos, criando assim um complexo pragmático a fim de extrair do acontecimento casual uma ordem interna. A história submete-se dessa forma às mesmas exigências às quais se submetia a poética. A história chegou à exigência de um conteúdo mais intenso de realidade muito antes
de poder satisfazer a essa mesma exigência. Ela continuou a ser um exemplo de moral, mas no momento em que esse papel foi desvalorizado, deslocou-se a ênfase nos refactae em direção aos refictiae. Um critério bastante preciso para o reconhecimento da disseminação dessa nova consciência da realidade histórica é o fato de que também contos, novelas e romances passaram a ser editados com o subtítulo História Veritável, ou Histórias Verdadeiras, nota 46. Com isso, eles compartilham com a história real de uma elevada exigência de verdade, de um conteúdo de verdade do qual a história vinha sendo privada desde Aristóteles até Lessing, nota 47. Dessa forma, as demandas peculiares da história e a poética delimitaram-se uma à outra, atuando de maneira recíproca a fim de trazer à luz o sentido imanente de história em si. Leibniz, que ainda compreendia a historiografia e a poesia como gêneros didáticos e moralizantes, foi capaz de entender a história da humanidade como um romance escrito por Deus cujo início estava contido na criação. Nota 48. Kant retomou essa ideia ao entender romance em um sentido metafórico, a fim de permitir que se manifestasse a unidade natural da história geral. Em uma época em que a história universal, que compreendia uma soma de histórias particulares, transformava-se na história do mundo. Kant procurou o fio condutor que pudesse transformar aquele agregado desordenado de ações humanas em um sistema racional. Nota 49. Está claro que apenas o aspecto coletivo singular da história seria capaz de expressar tais concepções, quer se tratando de história do mundo ou de uma história particular. Dessa forma, Niebuhr anuncia sua história da época da Revolução Francesa, e sob esse título porque apenas a Revolução teria sido capaz de atribuir unidade épica ao todo. Nota 50. Somente a história compreendida como um sistema possibilita a existência de uma unidade épica capaz de trazer à luz ao mesmo tempo consolidar suas relações internas. Humboldt vai finalmente resolver a disputa centenária entre história e poética ao deduzir a singularidade da história acima de tudo, a partir de sua própria estrutura formal. Dando continuidade ao pensamento de Herder, Humboldt introduziu as categorias de força e do direcionamento que necessariamente escapam das circunstâncias que lhe são anteriores. Com isso, Humboldt nega qualquer pressuposição ingênua quanto ao caráter modelar dos exemplos do passado, extraindo a seguinte conclusão geral, cita: o historiógrafo digno desse nome deve apresentar cada singularidade ou representar cada singularidade como parte de um todo, o que significa que ele deve também representar em cada uma dessas partes singulares a própria forma da história. Nota 51. Fim da citação. Com isso, Humboldt acaba por reelaborar um critério de representação épica em categoria histórica. A ideia do coletivo singular possibilitou outro avanço, permitiu que se retribuísse à história aquela força que existe no interior de cada acontecimento que afeta a humanidade, aquele poder que a tudo reúne e impulsiona por meio de um plano, oculto ou manifesto. Um poder frequente ou um poder frente ao qual o homem pode acreditar-se responsável ou mesmo em cujo nome pode acreditar estar agindo. O advento da ideia do coletivo singular, manifestação que reúne em si ao mesmo tempo caráter histórico e linguístico, deu-se em uma circunstância temporal que pode ser entendida como a grande época das singularizações, das simplificações que se voltavam social e politicamente contra a sociedade estamental, das liberdades fez-se a liberdade, das justiças fez-se a justiça, dos progressos o progresso, das muitas revoluções a revolução. No que se refere à França, pode-se acrescentar que o lugar central que o pensamento ocidental atribuiu à grande revolução, em sua singularidade, transferiu-se para a história, no âmbito da língua alemã. Foi a Revolução Francesa que colocou em evidência o conceito de história da escola alemã. Tanto uma quanto o outro foram responsáveis pela erosão dos modelos do passado, embora aparentemente os estivessem acolhendo. Johannes von Miller, seguindo o caráter pragmático dos ensinamentos de seus mestres em Göttingen, escreve em 1796, cita: o que se pode encontrar na história não é tanto instruções sobre o que se deve fazer em uma situação determinada. As circunstâncias modificam tudo de maneira dramática,
mas sim as consequências e resultados gerais das épocas e das nações. Fim da citação. Tudo no mundo tem seu tempo e seu lugar, e seria preciso cumprir adequadamente a tarefa delegada pelo destino. Nota 52. Um tal deslocamento de sentido capaz de submeter um conceito único de história, um conjunto de efeitos universais, em seu caráter singular e inédito, foi também uma das preocupações do jovem Ranke. Em 1824, ele escreve em sua História dos Povos Românicos e Germânicos, declarando que ali ele tratava apenas de histórias, e não da história. Entretanto, o caráter singular e inédito da história permanece para Ranke indiscutível, uma vez que o acontecimento se mostra como consequência e produto do embate entre forças singulares e genuínas. Extingue-se a possibilidade de aplicação imediata de modelos históricos, como prosseguiu então Ranke. Cita: atribui-se à história a tarefa de apontar para o passado, de instruir o mundo contemporâneo para proveito da posteridade. O presente trabalho não aspira a uma tarefa tão elevada, pretendendo apenas mostrar como as coisas realmente aconteceram. Nota 53. Ranke resignava-se cada vez mais no âmbito do passado, tendo abandonado temporariamente essa resignação ao assumir o cargo de redator do jornal histórico e político, quando recorreu ao velho topos da Historia Magistra Vitae. Nota 54. Entretanto, seu visível fracasso parece ter desabonado o recurso ao velho topos. O fato de a perspectiva histórica ter renunciado à aplicação imediata de seus ensinamentos não se deve à natureza dessa perspectiva em si, a despeito da tradição desse uso, sobretudo nas historiografias fundadas no direito natural. Nota 55. Mais do que isso, por trás da relativização de todos os acontecimentos que destruíram a Historia Magistra, ocultou-se uma experiência de caráter geral, que dividiu também o campo de oposição dos progressistas. Isso nos leva a um terceiro ponto de vista. Não é por acaso que nas mesmas décadas nas quais o conceito coletivo singular de história começou a se impor, emergiu também o conceito de filosofia da história. Nota 56. É esse momento em que proliferaram as histórias conjecturais, hipotéticas ou presuntivas. Iselin, em 1764, Herder, em 1774 e Koster, em 1775, lançaram as bases de uma filosofia da história para eruditos. Nota 57. Ao fazê-lo, imitaram de certa maneira os procedimentos dos autores ocidentais, retomando literalmente ou reformulando, a partir da perspectiva da filologia histórica, os questionamentos propostos pelos primeiros. Tiveram, entretanto, como perspectiva comum a destruição da ideia do caráter modelar dos acontecimentos passados para perseguir, em lugar disso, a singularidade dos processos históricos e a possibilidade de sua progressão. A constituição da história, no sentido que hoje nos é recorrente, teve origem em um mesmo e único evento, tanto do ponto de vista histórico quanto linguístico. O surgimento da filosofia da história está associado exatamente a esse processo. Aquele que utiliza a expressão filosofia da história, disse Koster, tem que se lembrar de que não se trata de uma ciência particular como se poderia facilmente acreditar à primeira vista, pois onde quer que se trate de uma parte da história, ou mesmo de toda a ciência histórica, trata-se de nada mais, nada menos do que da própria história em si. Nota 58. A história e a filosofia da história são conceitos complementares, que por sua vez impossibilitam que o ato de filosofar sobre a história tenha procedência ou precedência. Essa perspectiva foi totalmente a pique no século XIX, nota 59. A uniformidade potencial e a capacidade de repetição peculiar das histórias ligadas à natureza foram relegadas ao passado. A própria história foi reestruturada em forma de uma grandeza não natural, a respeito da qual não é mais possível filosofar, como até então se fazia a respeito da natureza. Natureza e história puderam desde então separar-se conceitualmente. E a prova disso é que, exatamente nessas décadas, o antigo ramo da História Naturalis foi excluído do complexo das ciências históricas, como se pode ler na Enciclopédia de Voltaire e na Alemanha em Adelung, nota 60. Por trás dessa separação de caráter aparentemente científico e histórico, preparada por Vico, oculta-se com certeza a descoberta de um tempo especificamente histórico. Se quisermos dizer dessa maneira, trata-se de uma temporalização da história que a partir de então se distancia da cronologia natural até o século XVIII. Duas categorias do tempo natural asseguram a sequência e o cálculo dos eventos históricos.
o movimento das estrelas e a sequência natural de governos e dinastias. Kant, entretanto, ao recusar qualquer marcação histórica a partir de datas astronômicas fixas e censurar o princípio hereditário como irracional, renuncia à cronologia tradicional como fio condutor analítico de coloração teológica. Como se não fosse a cronologia que tem que se orientar pela história, mas sim ao contrário, a história pela cronologia. Nota 61. O estabelecimento de um tempo determinado exclusivamente pela história foi obra da filosofia da história de então, muito antes que o historicismo fizesse uso desse conhecimento. O substrato natural desapareceu e o progresso foi a primeira categoria na qual se deixa manifestar uma certa determinação do tempo, transcendente à natureza e imanente à história. A filosofia, ao transpor para o progresso a história compreendida singularmente como um todo unitário, fez com que o nosso topos perdesse obrigatoriamente o sentido. Se a história se torna um evento único e singular da educação do gênero humano, então cada exemplo particular advindo do passado perderá força necessariamente. Cada ensinamento particular conflui, então, num evento pedagógico geral. A perfídia da razão impede que o homem aprenda diretamente a partir da história, impelindo-o ao seu destino de forma indireta. Trata-se aqui da consequência progressiva que nos leva de Lessing a Hegel. Cita: o que a experiência e a história nos ensinam é que os povos e os governos jamais aprenderam algo a partir da história, assim como jamais agiram segundo os ensinamentos que delas fossem extraídos. Nota 62. Ou então, nas palavras de um experiente contemporâneo de Hegel, o abade Rupert Kornmann, cita: é destino dos estados, assim como do homem, tornar-se sábio apenas quando já passou a oportunidade de ser. Nota 63. Por trás de ambas as afirmações está não apenas uma reflexão filosófica sobre a singularidade dos tempos históricos, mas também, de forma indireta, a veemente experiência da Revolução Francesa, que parecia ultrapassar e reorganizar toda a experiência anterior. O quanto esse novo tempo histórico fundamentava-se sobre a base constituída por tais experiências mostra o ressurgimento da Revolução de 1820 na Espanha. Logo após a eclosão dos tumultos, Goethe inspirou o conde Reichard a uma reflexão que punha em evidência as perspectivas temporais. O senhor tem toda a razão, prezado amigo, naquilo que diz sobre a experiência. Para os indivíduos, ela chega muito tarde. Para os governos e povos, ela não chega a existir. Isso se dá porque as experiências, ou a experiência já vivida, manifesta-se concentrada em um único foco, ao passo que aquela ainda por se concretizar estende-se ao longo de minutos, horas, dias, anos e séculos. Em consequência disso, aquilo que é semelhante nunca parece ser, pois no primeiro caso, vê-se apenas o todo, e no segundo apenas partes isoladas. Nota 64. Passado e futuro jamais coincidem, não apenas porque acontecimentos decorridos não podem se repetir, mesmo se o fizessem, exatamente como no recrudescimento da Revolução de 1820 na Espanha, a história que vem ao nosso encontro escaparia à nossa capacidade de apreensão da experiência. Uma experiência acabada é tanto completa quanto passada, ao passo que aquela que se realizará no futuro desfaz-se em uma infinidade de diferentes extensões temporais. É o futuro do tempo histórico e não seu passado que torna dessemelhante o que é semelhante. Com isso, Reinhardt indicou, em sua temporalidade peculiar, o caráter processual da história moderna, cujo fim é imprevisível. Isso nos leva a uma outra variante do topos, que se modificou nessa mesma direção. Integra a conjuntura da história magistra o fato de que o historiador não apenas instrua, mas também profira sentenças e juízos, sendo também obrigado a julgar. A história, iluminista, entregou-se a essa tarefa com demasiada ênfase, tornando-se, segundo a enciclopédia, um tribunal integral e terrível. Nota 65. Quase clandestinamente, a historiografia, que já desde a antiguidade proferia juízos, tornou-se uma história que executa ela mesma os vereditos. A obra de Reinhardt, pagando seu tributo a Diderot, dá testemunho disso. A história do mundo como o julgamento do mundo. Citação. A fórmula de Schindler, criada em 1784, a que rapidamente se expandiu, é despojada de qualquer nuance historiográfica.
Tal forma, almejava uma justiça imanente à história, justiça essa da qual fossem banidos todos os atos e fatos humanos. Cita: aquela que excluiu no minuto imediato não pode ser recuperado nem em uma eternidade. Nota 66, fim da citação. A expressão que veiculava a ideia de um tempo punitivo, nota 67, de um tempo ao qual era necessário submeter-se, rapidamente se expandiu na literatura jornalística. Seu uso fazia continuamente lembrar a inexorabilidade da escolha frente à qual a revolução e a história põem o homem. Entretanto, a determinação resultante da filosofia da história, que compartilha seu sentido com a singularidade temporal da história, é apenas um lado do processo que fez cessar as condições de existência da história magistra vitae. De um lado, aparentemente oposto, veio um ataque não menos virulento. Em quarto lugar, o iluminista consequente não tolerava qualquer inclinação para o passado. O objetivo declarado da enciclopédia era reelaborar o passado o mais rapidamente possível, de forma que um novo futuro fosse inaugurado. Nota 68. Antes conhecíamos exemplos, hoje conhecemos apenas regras de Diderot. Julgar o que acontece agora completava a ciência. Segundo os critérios daquilo que já aconteceu, parece-me o mesmo que julgar o conhecido a partir do desconhecido. Nota 69. Não deveríamos temer abandonar a busca de algo na história que nos fosse adequado. Nota 70. E logo os revolucionários forneceram em um dicionário as instruções segundo as quais não se devia escrever mais nenhuma história antes que a Constituição fosse terminada. Nota 71. A capacidade de realização de Geschichte destronou a velha história, pois, em um Estado como o nosso, fundado na vitória, não existe passado. Tal Estado é uma criação na qual, assim como na criação do mundo, tudo o que existe provém das mãos do Criador e, a partir daí, atingindo sua perfeição, passa a fazer parte da existência. Nota 72. São palavras triunfantes de um sátrapa, o sátrapa de Napoleão. Com isso, realiza-se a previsão de Kant, que provocativamente perguntaram: como é possível uma história a priori? Resposta: quando o oráculo faz e molda ele mesmo as circunstâncias que previamente anuncia. Nota 73. A supremacia da história como história em si, que coincide paradoxalmente com a sua capacidade de realização, oferece à nossa compreensão dois aspectos do mesmo fenômeno. Se o futuro da história moderna abre-se para o desconhecido e ao mesmo tempo torna-se planejável, então ele tem de ser planejado. A cada novo plano introduz-se um novo elemento que não pode ser objeto da experiência. O aspecto arbitrário da história cresce paralelamente à sua capacidade de realização. Um sustenta a outra e vice-versa. Ambos compartilham da destruição do espaço tradicional da experiência, o qual até então parecia ser determinado a partir do passado. Um dos resultados colaterais dessa revolução histórica foi o fato de que, a partir de então, também a escrita da história tornou-se menos falsificável do que manipulável, quando a Restauração se instalou, proibiu, por decreto de 1818, aulas de história sobre o período entre 1789 e 1815, nota 74. Exatamente ao negar a Revolução e suas consequências, a reestruturação parecia admitir tacitamente a impossibilidade de repetir os eventos passados. Mas a tentativa de superar a anistia por meio de uma amnésia foi em vão. Sobretudo, o que se disse até então sobre a singularização da história, sobre seu processo de temporalização, sobre sua inevitável supremacia e sobre sua capacidade de produção, anuncia-se uma transformação da experiência que domina a época moderna. A história foi destituída de seu objetivo de atuar imediatamente sobre a realidade. Desde então, a experiência parece ensinar justamente o contrário. Para um breve e despretensioso testemunho, chamemos o modesto e bem avisado Parks, que escreveu em 1823. Cita: se cada partido governasse em seguida ao outro, tendo por tarefa organizar as instituições, então todos os partidos, por meio de uma história por eles mesmos fabricada, tornar-se-iam mais justos e mais sábios. A história produzida por outros raramente proporciona justeza, a sabedoria políticas, uma vez que ela também tem que ser escrita e estudada. É por isso que as experiências nos ensinam. Nota 75, fim da citação.
Com essa constatação, temos uma guinada dramática e completa no que se refere à capacidade da expressão de nosso topos, Historia Magistra Vitae. Não se pode mais esperar conselho a partir do passado, mas sim apenas de um futuro que está por se constituir. A frase de Partes era moderna porque se despedia da velha Historia, sendo que o próprio Partes, como editor, contribuiu bastante para isso. Os historiadores que se ocupavam, então, de reconstruir o passado sob um ponto de vista crítico, assim como os progressistas que estabeleciam conscientemente novos modelos no auge do movimento, estavam de acordo quanto ao fato de que não se poderia tirar mais nenhum proveito de uma história que instruía por meio de exemplos. Isso nos leva a nosso último ponto, que contém uma interrogação de que consiste o caráter comum da nova experiência, que até aqui foi determinada pelo processo de temporalização da história em sua singularidade. Vou ler novamente. Isso nos leva a um último ponto, que contém uma interrogação. De que consiste o caráter comum da nova experiência que até aqui foi determinada pelo processo de temporalização da história em sua singularidade? Quando Niebuhr anuncia em 1829 suas conferências sobre os últimos 40 anos, ele reluta chamá-las de história da Revolução Francesa, pois, segundo ele, a Revolução é ela própria um produto da época. Não possuímos uma palavra para designar a época em geral, e por essa falta tendemos a chamá-la de a época da Revolução, nota 76. Sob essa insuficiência, oculta-se o reconhecimento de que um tempo genuíno da história manifestava-se, acima de tudo, como algo diferenciado e possível de diferenciação, ou passível de diferenciação. No entanto, a experiência necessária para que se possa diferenciar o tempo em si e a experiência da aceleração e do retardamento. A aceleração, primeiramente compreendida como uma previsão apocalíptica do encurtamento da distância temporal que antecede a chegada do juízo final, nota 77, transformou-se a partir da segunda metade do século XVIII em um conceito histórico relacionado à esperança, nota 78. Mas com os processos de disseminação da técnica e da Revolução Francesa, essa antecipação subjetiva de um futuro desejado, e que por isso deve ser acelerado, adquiriu inesperadamente um rígido teor de realidade. Em 1797, Chateaubriand, então como emigrante, esboça um paralelo entre as velhas e as novas revoluções, a fim de promover, de maneira tradicional, a transição do passado para o futuro, mas foi logo obrigado a reconhecer que aquilo que escrevia durante o dia era ultrapassado pelos acontecimentos da noite. A Revolução Francesa, desprovida de exemplos anteriores, parecia-lhe conduzir a um futuro incerto, colocando-se a si mesmo em perspectiva histórica. Chateaubriand editou seu ultrapassado ensaio 30 anos depois, sem qualquer modificação, mas guarnecido de notas nas quais fazia prognósticos progressistas sobre a Constituição, nota 79. Desde 1789, constituiu-se um espaço de expectativa provido de pontos de fuga em perspectiva, o qual remete, ao mesmo tempo, a diferentes etapas da Revolução. Kant foi o primeiro a prever esse sistema moderno de experiência histórica, ao dotar as repetições das tentativas revolucionárias de um objeto final temporalmente indefinido, mas com certeza finito. Segundo ele, a instrução adquirida pela repetida experimentação de princípios falhos aperfeiçoa os caminhos da Revolução, nota 80. Desde então, os ensinamentos históricos entram novamente na vida política, se bem que pela porta dos fundos dos programas de ação legitimados pela filosofia da história. Citem-se aqui os primeiros mestres da aplicação revolucionária, Manzini, Marx e Proudhon, As categorias da aceleração e do retardamento evidentes desde a Revolução Francesa modificam em ritmo variável as relações entre passado e futuro, conforme o partido ou ponto de vista político. Aqui reside o caráter comum entre o progresso e o historicismo. Sob o pano de fundo da aceleração, pode-se compreender mais facilmente também por que a escrita da história contemporânea, a crônica do tempo presente, foi para segundo plano, nota 81. Assim como por que a Histoire renunciou sistematicamente a uma atualidade que se deixasse progressivamente modificar, nota 82. Em um mundo social no qual as alterações se dão com veemências, as dimensões temporais nas quais até então as experiências se desenvolveram e se acumularam deslocam uma à outra. O historicismo reagiu a isso, assim como a filosofia histórica do progresso, ao colocar-se
em uma relação direta com a história em si. A escola histórica alemã, compreendendo-se como uma ciência que tem por objeto o passado, logrou elevar a história à categoria de uma ciência da reflexão, fazendo uso pleno do duplo sentido da palavra história em si. O caso isolado deixa de ter caráter político didático, nota 83, mas a história em si, como totalidade, coloca aquele que a apreende de maneira compreensiva em um estado propício à formação. Que deve influir no futuro. Como sublinha Savine, a história não é mais uma mera coleção de exemplos, mas sim o único caminho para o verdadeiro conhecimento da nossa própria situação, nota 84. Ou ainda, nas palavras de Mommsen, que procurou vencer o abismo entre passado e futuro, a história não é mais mestra que nos forneça uma arte política terapêutica. Ela é instrutiva, apenas na medida em que pode conduzir e entusiasmar os ânimos em direção a uma recriação autônoma e independente. Nota 85. Cada exemplo do passado, ainda que seja ensinado, chega sempre muito tarde. O historicismo é capaz de se relacionar com a história em si apenas de maneira indireta. Nota 86. Em outras palavras, o historicismo dissocia-se de uma história que põe continuamente em xeque as condições de suas possibilidades como ciência histórica prática. A crise do historicismo coincide sempre com ele próprio, o que não o impede de sobreviver enquanto houver uma história. Henry Adams foi o primeiro a tentar delimitar esse dilema de um ponto de vista metodológico ao desenvolver uma teoria do movimento no qual progresso e história eram tematizados ao mesmo tempo, definindo um e outra por meio de investigações sobre as estruturas temporais históricas. Adams estabeleceu uma lei da aceleração, como ele a chamava, por força da qual os critérios se alteravam continuamente, uma vez que a aproximação acelerada do futuro faria diminuir a distância em relação ao passado. A população aumentaria incessantemente, produzindo gerações sempre mais jovens, as velocidades geradas pela técnica aumentariam em progressão geométrica se comparadas aos critérios anteriores, assim como o nível de produção da economia indicaria índices semelhantes, da mesma forma que a eficácia da ciência. Também a expectativa de vida da população elevar-se-ia, estendendo-se assim o intervalo existente entre mais e diferentes gerações. A partir desses exemplos e de outros semelhantes que poderiam suceder-se infinitamente, Adams concluiu que nenhum ensinamento seria correto, com exceção daquele segundo o qual a única coisa que um professor de história poderia esperar, em lugar de instruções sobre como agir, seria, no máximo, instruções sobre como reagir. Nota 87. Fim do segundo capítulo.